Governo Lula aumenta o valor de Lei Rouanet de 3 bilhões para 16 bilhões de reais esse ano. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos explicar aqui brevemente o que é essa tal de Lei Rouanet, como que ela impacta no seu bolso e o que isso significa para a política brasileira. A Lei Rouanet, muita gente já ouviu falar, mas não sabe exatamente como funciona. É uma lei que tem como objetivo incentivar a cultura. E como ela funciona? Você pega uma empresa, essa empresa calcula o seu imposto a pagar, o seu imposto de renda. Então vamos supor que a empresa teve lá um lucro de 300 mil, então portanto ela precisa pagar, vamos supor, 100 mil de imposto de renda, né? Tem um cheque lá na mão da empresa que ela tem que dar para o governo de 100 mil. Ela pode pegar um percentual desse imposto que era para ser pago para o governo, ou seja, 4%. Então dos 100 mil que ela ia pagar, ela pode pegar 4 mil e colocar num projeto de cultura, um projeto incentivado. E aí, em vez de ir para o cofre do governo, isso vai para o projeto. Quem defende a Lei Rouanet fala erradamente: a Lei Rouanet ela não custa para o governo, porque quem paga é a empresa, então é o empresário, a empresa que paga, a Lei Rouanet sai de graça para o Brasil. Isso é mentira, isso é matematicamente mentira, porque esse dinheiro já era devido, já está carimbado. Então, se não tivesse a Lei Rouanet, a empresa ia ser obrigada a pegar esses 4 mil e dar para o governo. Então, não tenha dúvida, você pode ser a favor da Rouanet ou contra, mas não tenha dúvida que quem paga isso é o Estado, ou seja, você, cidadão pagador de impostos. Porque esses 4 mil vai deixar de cair no cofre do governo, ele tem um gasto lá fixo que ele não vai cortar, então ele vai ter que cobrar de algum jeito, ele vai ter que aumentar seu imposto, ele vai ter que fazer dívida para cobrir esse dinheiro que não entrou. Outro argumento, pessoal, que a galera faz, que também é mentira, não tem pé nem cabeça, é falar: Lei Rouanet é muito bom porque ela movimenta a economia, então se eu coloco R$1 na Lei Rouanet, isso vai virar, o artista vai contratar lá o cara do som, vai contratar segurança pro show, vai contratar isso, aquilo, então nós estamos movimentando a economia. Esse argumento é uma falácia, é uma mentira econômica para quem não tem o mínimo conhecimento de economia. Por quê? Porque não é que esse dinheiro da Rouanet tá vindo de Marte, entendeu? Não é que chegou um marciano do além e falou assim: olha, Brasil, eu simpatizo tanto com vocês, está aqui 1 bilhão para vocês gastarem em Rouanet. E aí sim, se fosse esse caso, poderia fazer sentido. Não funciona esse argumento porque o dinheiro da Rouanet que você está gastando aqui, torrando no show, ele não veio do além. Ele foi arrancado de outras coisas, então você está tirando de outras coisas o dinheiro que poderia girar a economia em outras coisas melhores para colocar numa coisa que gira pior. Então você está tirando o investimento mais elevado para colocar um investimento mais baixo. Se você, em vez de pegar o dinheiro da Rouanet, você pegar esse mesmo 4% e colocar nas escolas, você também vai girar a economia, você vai contratar professores, você vai construir novas escolas e o resultado vai ser muito melhor. O que é melhor? É pagar professor de matemática para as nossas crianças saírem lá da lanterna do ranking global de matemática, a gente é um dos piores do mundo, ou é melhor você pagar galera para ficar enchendo a cara em show sertanejo, ou show de funk, etc. Então, essa que é a questão. Ou então você não cobrar o Rouanet, reduzir o imposto, ou seja, vai sobrar mais dinheiro na mão das empresas e das pessoas para elas consumirem o que elas quiserem. Vai sobrar dinheiro para a pessoa ir lá comprar mais comida para sua família, para fazer alguma coisa na casa. Isso gira a economia muito mais. Então, esse argumento, vamos parar com esse negócio. Gasto da Rouanet gira a economia. Isso é besteira. Então, é o Estado que paga, é você que paga. Quem defende a Lei Rouanet tem um outro argumento, que esse sim é um argumento bacana, que fala o seguinte: olha, já que é para incentivar a cultura, melhor deixar livre para as empresas poderem escolher os projetos que sejam aprovados, claro, no Ministério da Cultura. Melhor que a empresa escolha e faça um pagamento privado do que isso ter que passar esse dinheiro realmente pelo cofre público, ou seja, depositar no governo, aí o Ministério da Cultura vai receber essa monta de grana e o Ministério da Cultura que vai lá e vai pagar os artistas. Então, pelo menos esse dinheiro, apesar de sim sair do que entrar no governo, ele não circula pelo governo, ou seja, menos chance de fazer algum rolo, de fazer um roubo. Esse é o argumento. Se é para ter esse gasto, pelo menos no formato da Lei Rouanet é melhor. Então esse é o argumento. Por outro lado, pessoal, tem a galera mais purista que fala assim: cara, cultura é um assunto privado, cada um tem que pagar se quiser, quanto quiser, e o Estado não deveria se meter nisso. Então se eu vou num museu, ou num show, ou numa feira de alguma coisa artística, quem quiser vai lá, paga o ingresso, faz patrocínio, faz o que quiser. Por que tem que pegar dinheiro público? Por que tem que pegar dinheiro forçado, arrancado do pagador de impostos para bancar esse ou aquele projeto? E aí, basicamente, os defensores da Rouanet se dividem em 2 grupos. Tem um grupo que fala: olha, é bom ter Rouanet, porém moderado e voltado para entidades filantrópicas, instituições que não são privadas, para financiar a alta cultura, por exemplo, os museus, algumas exposições de ciência, algumas coisas que em nenhum lugar do mundo se paga sozinho. Então, se você chegar, por exemplo, num museu nos Estados Unidos ou na Europa, você vai ver que, de modo geral, esse tipo de alta cultura precisa de algum tipo de apoio estatal para se manter, senão ele quebra. Então, esse pessoal digamos assim, tem a escola que é totalmente contra a Rouanet, falando: cara, o Estado brasileiro não tinha que se meter nisso, tinha que acabar com
Lei Rouanet e economizar esse dinheiro. Tem a galera que fala que deveria ser moderado para algumas coisas específicas, pequenos artistas, limitado a um valor tal, somente para entidades filantrópicas e tal, e tem o que é a visão mais do governo Lula agora de abrir os cofres e sair torrando, tanto é que o valor de investimento de 3 bilhões de reais no ano passado, último ano do governo Bolsonaro, vai saltar de 3 para 16 bilhões, são 5 vezes mais de um ano para o outro de Lei Rouanet, ou seja, cara, soltando a dinheirama, e aí vai para tudo, é show de artista rico, é show de pagodeiro, de funkeiro, filmes que ninguém vai assistir, enfim, tá irrigando o mundo dos artistas com grana, e aí claramente você tá fazendo aquele velho problema do Brasil, que é você roubar o pobre para dar pro rico, porque hoje na prática, quando você abre os cofres desse jeito, e você vai dar 1 milhão lá pro show da Anitta, ou 2 milhões pro show sertanejo, e assim por diante, você está pegando um dinheiro do imposto que foi pago pelos pobres no Brasil, a gente sabe que pobre paga proporcionalmente mais imposto do que rico, a gente sempre falou isso aqui no canal, pegando esse dinheiro dos pobres, e na prática fazendo ele cair no bolso da artista rica. E aí você não se surpreende por que tantos artistas apoiam o governo do PT. Apoiam o governo do PT porque, em grande parte, eles são o governo que costuma abrir os cofres. Aqui dinheiro para Rouanet, para cá, para lá. Assim como abre os cofres para outros grupos também. A imprensa recebe muito mais verba de propaganda, muito mais grana para isso, para aquilo, e é por isso que tem, em certa medida, uma certa passada de pano aí para as coisas, né? Hoje, por exemplo, nós vemos que a Amazônia está tendo queimadas recordes e ninguém faz um pio. Será que é porque essa galera está recebendo toneladas de dinheiro da Rouanet? Não sei dizer, não quero fazer nenhuma acusação, mas cabe a quem está assistindo aqui fazer seu próprio julgamento. Então, essa é a estrutura da Rouanet. O que você acha? Você acha que a Rouanet deveria acabar completamente? Você acha que ela deveria ser mantida em valores moderados, só para pequenos artistas, para museus, para entidades realmente de alta cultura? Ou realmente vamos soltar o cofre e acelerar o gasto de Rouanet, porque se o governo está gastando é bom, o governo que faz muita coisa é bom, vai soltar dinheiro aí na economia? Coloque aqui nos comentários a sua opinião e se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.